nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, neste dia em que somos convidados a refletir a sua palavra. Desde já, eu te convido a se inscrever em nosso canal, o canal da Imaculada de São Jorge do Patrocínio, a ativar o sininho de notificação, a dar o seu like e a compartilhar com os demais amigos. Com toda certeza, um canal de comunicação, mas temos a confiança de que esse também é um meio de evangelização, onde a palavra de Deus alcança lugares que talvez nós, em nossa incapacidade, não conseguimos alcançar. Hoje vamos ouvir o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, nesta quinta-feira, somos convidados a retomar a experiência do lava-pés. Estamos neste período pascal e sabemos que esta atitude do Senhor está configurada e presente em todo o contexto da paixão, morte e ressurreição, quando o Senhor quis ardentemente viver a última ceia conosco. São João traz um detalhe tão importante, que é o detalhe do lava-pés. E hoje então nós estamos diante da continuação do diálogo do Senhor para com os discípulos naquele contexto. E Jesus diz: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, nem o mensageiro maior do que aquele que enviou. Nós devemos confiar, amados irmãos e irmãs, que o Senhor está aqui falando de uma experiência que era comum aos discípulos e que serve para todo o tempo. É um ensinamento atemporal. Está dentro de um provérbio comum do contexto. Não é o servo maior que o Senhor, nem o enviado mais do que o enviou, aquele que envia. Assim, ele fala da relação entre ele e os discípulos. Tudo aquilo que ele vivenciou e dizendo aos seus discípulos: se eu, Mestre e Senhor, fiz isto, vós também são convidados a realizar também este mesmo caminho, esta mesma experiência de lavar os pés uns dos outros, pois o servo não é maior do que o seu Senhor. Mas o que isso revela? O Senhor está alertando aos discípulos e a cada um de nós que na vivência, no caminho, na experiência do seguimento, nós não podemos viver diferente do que o Senhor. Se Ele experimentou dificuldades, dor, sofrimento, quem seríamos nós para não suportar também as cruzes que a vida nos impõe? Pois o próprio Senhor nos diz: se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Se nós vivenciarmos o caminho como cristãos, verdadeiramente ligados ao Senhor, vivendo o seu caminho, fazendo a experiência
de ouvir a sua voz e se colocar a caminho, seremos felizes. Pois o apóstolo Paulo mesmo nos diz: quem nos separará do amor de Deus? A morte, a fome, a guerra? Nada e nem ninguém nos separará do amor de Deus. Portanto, nós somos convidados a não esmorecer e a continuar seguindo o caminho que o Senhor nos confiou. Estamos também, no contexto da primeira leitura, refletindo Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 13, versículos de 13 a 25. E eu gostaria de trazer um aspecto importante. Paulo se levanta e faz um sinal com a mão e diz: Israelitas, e vós que temeis e escutais a Deus. A palavra de Deus é anunciada a todos os crentes, a todas as pessoas que creem, mas também aqueles que não fizeram a experiência de crer ainda. E ele continua dizendo: durante mais ou menos 40 anos, o Deus de amor e de bondade cercou a todos de cuidado no deserto. Paulo vai resgatar a história da salvação. A história da salvação são os aspectos e os atos da vida de todo o povo de Israel. Olhe para a tua história, veja a tua história e perceba também os sinais de Deus em sua vida. E assim possamos dizer: ó Deus, que restaurais a natureza humana, dando-lhe uma dignidade ainda maior. Considerai o mistério do vosso amor, conservando para sempre os dons da vossa graça, naqueles que renovastes pelo sacramento de uma nova vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.